Os bandeirantes eram figuras importantes no período colonial. Eram principalmente paulistas, que procuravam metais preciosos no interior do continente, o que expandiu o território nacional. Além disso, atuavam na captura de escravos fugitivos. Eles foram retratados na escultura, que é tema da nossa videoaula de hoje. Olá, bem-vindos! Hoje falaremos sobre a obra Monumento às Bandeiras, de Victor Brecheret. Vamos falar um pouco sobre o artista. Victor Brecheret foi o responsável por introduzir o modernismo na escultura brasileira, em que houve ruptura com as técnicas de esculpir pré-Primeira Guerra Mundial e início da utilização de outros materiais como papel e plástico. De 1913 a 1919, viajou para Roma, onde foi aluno do escultor Arturo Dazzi. Sofreu influência de mestres renascentistas, como Auguste Rodin e Ivan Mestrovic. Sua primeira exposição artística ocorreu em 1922, na Semana da Arte Moderna, em São Paulo, apresentando 20 esculturas. As suas principais obras foram A Musa Impassível, em 1923, Fauno, em 1942, Depois do Banho, em 1945, e sua obra mais importante, Monumento às Bandeiras, em 1953. Agora, vamos falar um pouco sobre a origem da escultura. O título implica em um grande apelo histórico para os paulistas. A escolha do tema foi ideia do escritor Menotti del Pitta, que afirmava: os paulistas celebrariam os heróis de sua terra nas comemorações do centenário de independência. Esses heróis foram representados pelos bandeirantes, que demonstram seus esforços e suas diferentes etnias. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a data de produção desta obra. Ela começou a ser projetada em 1920, para comemorar o centenário da independência do Brasil. Porém, com o atraso da obra, sua inauguração coincidiu com os 400 anos da cidade de São Paulo. Em 1953, com o fim da política café com leite, houve um movimento separatista para o povo de São Paulo, que já tentava se separar do resto do Brasil durante o mandato de Getúlio Vargas. Logo, a escultura foi um símbolo desse movimento, por valorizar heróis apenas de São Paulo. A obra possui 240 blocos, tem 50 metros de comprimento, 12 metros de altura e 15 de largura. Tudo na obra foi feito com um significado. Nela é mostrada uma bandeira em marcha, que foram expedições de desbravamento do território no Brasil colônia. A escultura está em frente à Avenida Brasil, que representa a abertura de caminhos para a extensão do território. Os dois líderes a cavalo demonstram diferentes expressões. Um olhar para frente, em busca de seus objetivos, e um outro para trás, que demonstra cuidado com seu grupo. O olhar para frente indica direção ao Pico do Jaraguá. Esse pico era como uma bússola para os comandantes das expedições, pois indicava o caminho a ser seguido, na procura de pedras preciosas em direção ao interior do estado. As figuras retratadas na obra representam vários grupos étnicos presentes na sociedade paulista da época, como índios, que carregam cruzes nos pescoços, portugueses, representados por homens barbados, e negros. Também há um autorretrato do escultor. A embarcação, também chamada de batelão, está sendo carregada com muito esforço. Isto mostra as dificuldades que encontravam no caminho para se locomoverem nos rios, por exemplo, cachoeiras e corredeiras, em que a água aumenta a velocidade e turbulência. A vida e a esperança são simbolizadas pela Índia, que amamenta seu filho. O bandeirante com a cabeça erguida para o céu mostra que ele foi flechado, como acontecia nos conflitos com os índios. Na dinâmica urbana apresentada pela escultura, há uma reflexão sobre a exaltação aos bandeirantes paulistas na época da inauguração da obra. Naquele contexto em que a cidade experimentava um desenvolvimento econômico expressivo e transformações urbanas, os bandeirantes foram celebrados como personagens-chave do imaginário regional, apto a reforçar as velhas tradições. Bom, esta foi a aula de hoje.
Falamos sobre a obra Monumento às Bandeiras, que sofreu várias influências de diferentes épocas, por ter sido construído durante um período de mais de 3 décadas. Além disso, ainda gera muita polêmica na cidade de São Paulo, devido à sua exaltação aos bandeirantes, que tiveram um papel exterminador às sociedades indígenas e quilombolas da época. Até a próxima!